da Warren Investimentos, trazendo visões importantes aqui para a gente. Eu quero trazer agora aqui para a nossa conversa Alex André, que está chegando também na nossa bancada. Alex, bem-vindo, obrigada, mais uma semana aqui com a gente. Obrigado, Paula. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que estão acompanhando aqui na BMC News. Obrigada, Alex. Aproveitando até um pouco do gancho, né, que a gente está falando aqui com a André, esse IPCA de hoje trouxe aí um alívio, né, vamos dizer assim, uma surpresa positiva. A gente viu a curva baixando, o dólar também é menor. Queria entender um pouco da sua leitura, até porque recentemente, né, a gente tem discutido muito as questões econômicas, as dúvidas que surgiram e que parece que o mercado agora foi aceitando melhor, vamos dizer assim, as novas narrativas do governo, mas há uma grande preocupação e muita gente bate muito sobre isso aqui, principalmente sobre o aumento do déficit público, né? E a gente vê sempre uma crescente necessidade ali do governo de se refinanciar através, né, se refinanciar por conta desse déficit, né? E isso torna também muito evidente. E cada vez mais caro. E cada vez mais caro, né? Apesar que hoje está caindo ali, mas cada vez mais caro a gente vai vendo os juros, o prêmio sendo pedido. Torna-se evidente, de fato, uma competição entre o governo e o setor privado por estes recursos do mercado financeiro. Como é que você enxerga, né, essa competição nessas taxas de juros, consequentemente nos investimentos privados, no crescimento econômico brasileiro? Perfeita colocação, Paulo. Acho que o que está sendo colocado em prêmio na curva, né, é a expectativa futura. E mesmo com a queda de hoje, espera-se, né, uma alta de juros, né, olhando na curva à frente, né, apesar da queda de risco, né, da percepção de risco. A curva de juros atual, né, quando a gente olha a própria Selic, a gente sabe, né, desse patamar, que justamente a Selic está no patamar que está hoje, 10,5%, porque o governo ainda não mostrou sinais concretos. Até o time da Verde, né, fez um comentário colocando isso, ou seja, não basta falar, também tem que fazer. Embora as falas ajudam, né, porque as mesmas falas que estão ajudando foram as mesmas falas que prejudicaram a percepção de risco no câmbio, na curva de juros, como você comentou, mas o cenário de uma forma concreta, ou seja, o que é concreto, Paula? Investimento direto, né, ou seja, financiamento via entes públicos e privados, né, o próprio PPI, né, parceria pública-privada, que são investimentos de longo prazo. Ninguém está olhando curva de juros para... como que a curva vai se comportar hoje e amanhã, né? Ou seja, é um movimento estrutural e para isso precisa ter o quê? Segurança jurídica, né? Segurança política e também uma macro, né? Ou seja, uma economia robusta, que quando eu falo robusta, melhor do que as políticas econômicas que estão sendo implantadas hoje. Então, ou seja, eu não vejo, pelo menos, Paulo, até o momento, toda essa discussão que está sendo a toque de caixa, vamos falar aqui da reforma tributária, não está tendo materialidade dos deputados discutirem, né? Ou seja, os estados discutirem sobre isso e, inclusive, saindo matérias de ontem para hoje, em diversos canais, inclusive os nossos aqui da BMC, falando vários setores vão ser prejudicados e poucos setores sendo beneficiados, né? Novamente, volta aquele discurso lá atrás. O que eu quero dizer sobre essa resposta, Paula, para não fugir também da sua pergunta, é que, para mim, eu não vi mudança estrutural desde as últimas 3 semanas para cá. Ou seja, mas o dólar caiu, os juros começou a cair, ok, mas foram falas, não foram, né, ações que foram feitas. Então, isso a gente mede a percepção de risco ali no mercado no nosso dia a dia, mas isso para trazer investimento direto, para trazer realmente crescimento de emprego, tudo que a gente precisa de uma forma estrutural, as políticas econômicas, através da reforma tributária, que isso realmente é estrutural, isso realmente precisa ser feito, mas precisa ser debatido. E aí a gente tem aqui o primeiro semestre legislativo, né, que se encerra ali no dia 16, se não me engano, 17. Ele está muito curto, né? E o Lira quer fazer o toque de caixa. Ou seja, mas foi debatido muitos anos sobre isso. Ok, mas precisa de um tempo, pelo menos, ao meu ver, pelo que está sendo apresentado. Eu acho que não está tendo um discurso tão bem equacionado com vários setores da economia, inclusive o setor de serviço, né? Que, inclusive, eu estava até lendo uma matéria também de um cara muito conhecido, falando de uma análise que o CBS, inclusive, no final do dia, ele vai trazer uma alíquota muito maior do que está hoje. E o serviço ele corresponde, se não me engano, ali 2/3 do PIB, né, grande parte do PIB. Exato. Então, ou seja, vai onerar ainda mais, né? Então, no final do dia, é mais taxação para quê? Para justificar mais gastos. E aí, quando você fala de financiamento público, isso é eficiente? Aí entra, eu acredito que sim, mas para tecnologia, para P&D, algo que, às vezes, o ente privado ele não tem capacidade de financiar em grande escala, né? Ou seja, talvez uma nova tecnologia, P&D, algo que a gente precise para transformar a economia no outro patamar e melhorar a produtividade da economia. Mas para realmente as companhias no Brasil utilizarem muito capital
público, né, para fazer investimentos que seria de setor privado, porque a taxa de juros está muito alta, porque o governo não fez sua lição de casa, aí o governo ele entra utilizando o dinheiro do povo, né, para financiar essas empresas, no final a gente vai ver um rombo grande como nós vimos lá atrás, né, financiando as grandes empresas que até cresceram, mas a custo do dinheiro do povo. Né? Então, ou seja, isso no final do dia o dinheiro não é de graça, né? O dinheiro sai de algum lugar e tem um custo. Né? Então, eu vejo que precisa ser bem direcionado. E eu sou a favor de direcionar para as PMEs, pequenas e médias empresas, e não só as grandes empresas também. É outra discussão aqui. Alex, falando nessa discussão, até mesmo